E aí, qual é? Parece que ela gostou muito da Ghost da Korra na parte 1 e então vai ter parte 2, né? Inevitável. Mas eu tô um pouco surpreso porque inicialmente o vídeo acabou indo muito mal e depois realmente ele deu uma reviravolta muito grande e saiu muito bem, o que me surpreendeu bastante. E eu fiquei bem feliz com isso. Mas isso não importa, vamos logo pra reescrita que é isso que vocês vieram aqui ver. Então vamos começar basicamente recapitulando o básico. O que realmente importa aqui nesse vídeo são basicamente 3 coisas. Primeiro, nessa versão a Korra é neta do Sokka. Segundo, nessa versão ela é bem menos porradeira e bem mais estrategista e inteligente, o que é bem diferente de como ela era na versão original. E terceiro, nessa versão ela treinou com os antigos mestres do Aang, ou seja, a Katara, que foi assim no original também, o Zuko e a Toph. E ela não ficou presa apenas na tribo da água, ela chegou a ir para alguns lugares do Reino da Terra e da Nação do Fogo. Protegida pelo Lotus Branco? Sim, com certeza, mas ela conseguiu visitar outras nações das culturas assim. Não foi lá a visita mais perfeita, mas o que importa é que ela conheceu um pouco da cultura do lugar, ela conseguiu fazer. Mas suposto vamos começar então com essa nova versão, como seria o treino de ar dela, e também como ela conheceu o Mako, o Bolin e depois a Asami. Vamos começar, obviamente, com o que mais importa nesse início, que é o treino de ar dela. E na minha opinião, o treino de ar da Korra é uma das razões porque muita gente odeia ela na versão original. Esse treino de ar e o triângulo amoroso praticamente destroem a temporada 1. Contamos também aqui e ali, mas em geral, ela ser babaca com o Tenzin nesse de treino e o triângulo amoroso são coisas bem ruins pra imagem da Korra. E bom, já de início eu já falo que o triângulo amoroso, não existe aqui. Adeus pra ele, já vai tarde, não atrapalha essa temporada. Você pode voltar num futuro, espero que não, mas essa temporada aqui, não. Adeus. Agora, o treino da Korra pra dominar o ar, sim, vai ser um pouco diferente, em especial a atitude do Tenzin e da Korra. Em geral, o que eu falei antes, essa Korra é mais racional, então ela não vai cair de cabeça pro treino de ar. Aquela parte das estacas giratórias que tem no tempo de ar e tudo mais, ela não vai sair correndo com tudo e bater a cara 1000 vezes. Na verdade, vai ser meio que o oposto. Sim, ela vai bater a cara 1000 vezes, mas não por sair correndo acelerado, mas por tentar muito entender os padrões e pensar demais. É uma vibe meio que, ok, você tá pensando, isso é importante, mas sabe, às vezes tem que seguir o ar, deixar seu instinto guiar você e não ficar preso ao que sua mente lhe diz. Esse é o problema dessa Korra para com o ar, é esse que bloqueia ela de conseguir dominar o elemento ar. Mas não apenas isso, como também nessa versão teremos um Tenzin ainda mais superprotetor. Porque na versão original, a ideia do episódio 2 do treino da Korra é de mostrar que os dois estão adaptando o Tenzin ensinar ela e a Korra aprender com o Tenzin. Mas o que o episódio entregou foi muito mais a Korra sendo babaca e não escutando e agindo de forma imbecil com o Tenzin. Especialmente por quebrar coisas antigas de templos de ar usando fogo. Sabe? Fogo. A nação do fogo foi quem exterminou os nômades de ar. Então assim, eu acho um pouco desrespeitoso sim, ela quebrar um bagulho ancestral feito pelos monges usando o elemento que destruiu a civilização deles. E só lembrando, quebrar o bagulho já feito pelos monges já é babaca, mas quebrar com fogo é babaca nível 2. Então não, a Korra dessa versão não vai quebrar isso, e o problema real, a principal tensão entre os dois não é a Korra não conseguir e o Tenzin ficar meio, mas você vai conseguir, tenta e tal. Não, a tensão desse episódio vai ser muito mais a Korra tentando, não conseguindo, e o Tenzin ficando com medo de se machucar e fazendo ela voltar pra trás, regressar e não conseguir avançar no treino. Tipo, ela se machuca nas placas, ele vai e muda o treino. Ela se machuca de novo, ele vai e muda o treino. E vai assim até o ponto que chega na meditação, em que lá o Milo quase machucaria ela e o Tenzin falou, não, tá muito complicado, muito perigoso, bora voltar ainda mais. Em que a Korra responderia com uma certa razão a seguinte pergunta, voltar onde? Não tem mais onde voltar, que a gente agora que chegou na meditação. E é aí que teríamos de fato a briguinha entre os dois e honestamente, com razão, a Korra não conseguiu porque ela pensa demais e o Tenzin toda hora voltando lá pra trás, então a gente parece que os dois não estão alinhados em questão de mestre e aluno. E não teríamos o chiliquinho inútil dela, que basicamente serviu pra parecer uma babaca gigantesca. E o que teríamos? Lugares, sentimentos e ações válidas. A Korra tá pra conseguir avançar e o Tenzin começa a se machucar. Sentimentos que os dois têm naturalmente e coisa que os dois fariam. Mas ok, a Korra tá então brava que não conseguiu avançar e alguém vai falar com ela. Quem é essa pessoa? O Bumi. Sim, desde cedo o Bumi estaria aqui na história, porque ele é meio que importante e relevante na história no futuro, então agora a partir de cedo. E nessa realidade, o Bumi é um guerreiro muito bom,
bom, ele é um excelente lutador físico, mas não tem dobra, ele é mais na porradaria. Mas sim, ele é bom na porradaria e no caso, ele também é general da Lotus Branco. Não na Cidade República, na Lotus Branco. Ele é um cara de calibre na Lotus Branco, que atualmente é meio que uma organização mundial muito importante, é como se fosse uma ONU, só que melhor. E ele é um general do exército deles, então é um cara de calibre e um cara que é bom em lutar. Apesar de sim, ainda ser meio loucão, ele é bom em lutar e tudo mais? É, mas ele ainda é um boom. Então sim, ele é meio loucão das ideias, não tem dobra e ele luta bem, mas é um cara meio parecido com o Boom antigo e um pouco com o Sokka na parte cômica dele. E nesse ponto, o Boom ia chegar e meter o seguinte: ah, Cor, tá meio estressante o treino, né? Meu irmão tá meio complicado com você. Pô, eu vou levar você num lugar legal pra você meio que relaxar, então me segue e vamos dar um perdido no Tenzin e ir na cidade pra ir pra um lugar divertido. E vale citar, nesse momento o Boom tem dois objetivos, e um deles é irritar o Tenzin. E o outro é conseguir uma dobradora de água habilidosa para o time dele de pró-dominação amadora. E acho que vocês entenderam, ao invés de ser um Hano cuidando do Mako e do Bolin, que tá cuidando dos dois atualmente é o Boom. E o motivo disso é bem simples, nessa realidade os pais não morreram para um dobrador de fogo aleatório. Nessa realidade, eles eram pais da Lotus Branca e morreram para rebeldes da Lotus Branca. Quem entendeu, entendeu. Mas, por ele trabalhando para o Boom na parte administrativa, sim, mas assim, trabalharam para ele, o Boom se responsável pelo que aconteceu com eles e resolveu criar o Bolin e o Mako depois que eles morreram. Só que assim, ele não conseguiu pegar o Bolin e o Mako na hora que os pais morreram e tudo mais. Demorou para achar eles e nesse meio tempo eles moraram na rua e se envolveram sim com o crime. Só que assim como na série, eles não eram pessoas ruins, só estavam perdidos na vida e o Boom achou eles e falou, pô, bora comigo aqui. E o objetivo deles e do Boom também é eles conseguirem entrar na Lotus Branca, só que eles não podem entrar tendo um histórico criminoso ainda bem presente. Então eles fizeram um acordo com a Lotus, no caso o Boom fez o acordo com a Lotus, de que se eles ganhassem ou fossem bem no torneio de pró-dominação, eles iriam pensar em permitir eles poderem, no futuro, entrar pro projeto da Lotus. Porque sim, esse é o objetivo do Mako e do Bolin e o Boom tá apoiando. E por que eles querem isso? É por causa de como esse Bolin e esse Mako pensam e agem. Eles querem pedir que pessoas passem pelo que eles passaram. Porque no caso, o Bolin quer proteger as pessoas de perderem familiares e pessoas importantes pra eles, e o Mako é dar uma de Batman e surrar quem faz as pessoas perderem familiares. Basicamente, surrar criminoso. Esse é o objetivo deles e é parte do que faz eles serem quem são. Mas ainda assim, o Bolin é bem engraçado e bem alívio cômico algumas vezes. E o Mako ainda é meio sério, meio, por assim dizer, bad boy. Só que vale citar, apesar de ser meio bad boy, esse Mako não é babaca. Ele é um cara bem mais na dele. Ele é bem menos babaca e arrogante e bem mais introvertido e na dele. Uma vibe próxima do Ishigami de Kaguya-sama, uma coisa meio assim que ele seria. Então, com isso posto, quando o Boom leva a Korra pra conhecer eles apoiam a ideia da Korra se juntar a eles. Depois que eles descobrem que ela é Avatar, fica um pouco, pô, tá de boa mesmo. Mas depois o Boom fala, não, tá de boa, tá tudo bem. O Tenzin permitiu, entre muitas aspas. Então eles ficam mais de boa e viram e falam, pô, bora entrar na pró-dominação, bora participar e bora nós três juntos começar nesse torneio. E é nesse ponto, com a inscrição já feita, que eles vão para a primeira partida deles. E lá meio que rola algo parecido com o original, porém mais adaptado a essa realidade. O Tenzin descobre, fica bravo com a Korra, eles discutem, a Korra vira e fala que, pô, ela entende que o Tenzin quer ensinar ela, mas ela tem que aprender do jeito dela. O Tenzin vira e fala, pô, mas esse é o jeito que você vai aprender? A Korra vira e fala, pô, só me deixa tentar, eu quero tentar isso pra ver se eu vou gostar. O Tenzin fica meio contrariado, mas aceita, mas também fica extremamente irritado com o Boom. Ainda assim, ele vai assistir o torneio com o irmão dele, e vale citar, nesse momento a Korra não revelou que ela é Avatar no torneio ainda não. Não teve aquela cena dela dobrando terra e fogo juntos. O Tenzin descobriu por que alguém caguetou o Boom. Foi por isso, não porque passou na rádio que a Avatar tá no torneio. Mas sim, esse torneio revelará que a Korra é o Avatar. Porque aquele momento que ela começa a rodar e fazer tipo o que o Tenzin ensinou pra ela e aplicar no torneio, ela vai sem querer usar a dobra de água e de ar juntos. O que a galera vê que aconteceu, percebe o que rolou e descobre que sim, ela é o Avatar e começa então aquele rebuliço, aquelas coisas de pô, a Avatar tá aqui e tudo mais. E o Tenzin fica meio preocupado, mas também fica feliz porque a Korra conseguiu dobrar o ar. E vale citar, essa Korra, diferente da original, não tem problema com o ar, o problema dela real foi com fogo. Para manter aquele padrão do Roku com água, o Aang com terra e agora ela de novo com fogo. O porquê disso? Porque esse negócio padrão do elemento oposto é mais difícil, eu acho interessante essa ideia, eu quero manter ela com a Korra. Mas não é como se ela soubesse tudo aqui agora, não, ela não sabe, ela sabe o básico da dobra de ar. Ela tá aprendendo e vai demorar pra aprender de verdade, ela sabia o basicão e ainda é meio ruim nisso. Mas tá, nesse momento ela dobraria o ar e todo mundo saberia que sim, ela é o Avatar e tá na Cidade República. Mas ok, isso fecha o episódio 2 e vai pro episódio 3. Que em geral eu vou manter meio igual ao original, por enquanto de batidas. Por exemplo, nessa versão,
o Bolin não vai com os caras porque basicamente tá devendo dinheiro pro torneio. Não, o Bolin vai com esses caras daquela gangue dos 3 criminosos porque ele tá ameaçando uma criança a ir com eles pra pagar uma dívida. E o Bolin vai falar, não, eu não vou deixar vocês fazerem isso, se a criança tá devendo, eu vou no lugar dela. Vai ser uma coisa muito mais madura e bem mais dele que proteger a criança, que é uma coisa que esse Bolin tem bastante, querer proteger os outros. E a treta com o Amon seria bem parecida, porém ele não saberia que a Korra tá lá, ela usaria muito mais estratégia e inteligência pra conseguir pegar o Bolin e vazar. Mas sim, ela veria o Amon conseguindo tirar a dobra, e isso ia assim traumatizar bastante a Korra nesse momento. Igual como foi o original, e vale citar, o episódio 4 também seria bem parecido com o original. Óbvio, se adaptando a essa realidade, mas também seguindo a ideia que o original tinha. Com basicamente o Tarlok fazendo a Korra querer participar da equipe dele pra ir atrás do Amon. E a Korra ia ficar meio receosa, mas depois ia começar a participar, ia ser sequestrada pelo Amon sim, o que ia deixar ela extremamente traumatizada. E é nesse ponto que chegamos no episódio 5, que vai ser bem diferente. Porque a ideia dele todo vai ser pautada em a Korra está com medo do que aconteceu com ela por um motivo bem simples. O Amon podia ter matado ou tirado a dobra dela, o que é uma coisa que ela se importa bastante. Então aqui não vai ter triângulo ou quadrado amoroso. O que a gente vai ter aqui é o Bolin e o Mako querendo ajudar a Korra a superar esse trauma e poder seguir em frente, pelo menos por enquanto. E ao invés de tretinha romântica chata, vamos ter aqui uma real amizade se formando. Em que, no caso, a ideia deles é chamar a Korra para a cidade que vende comida da tribo da Água do Sul. Motivo, levar ela para um lugar que lembre a casa dela e que faça ela ficar mais tranquila. Por isso que eles iriam levar ela até lá. E lá eles têm uma conversa meio, como é que você tá? Tá tudo bem? Foi meio preocupante, ele ficou preocupado e tudo mais. Você tá tranquilo agora? E lá a Korra ia abrir o jogo e falar que não, eu tô com medo, o Amon me assusta, o poder dele da dobra é realmente uma coisa que me preocupa, afinal eu sou Avatar, se eu perder minha dobra não vou ser nada. E que ela tem medo de ter que enfrentar esse cara de novo e saber que sim, ela vai ter que fazer isso uma hora ou outra. Então ser um diálogo bem mais mostrando a preocupação da Korra e como os amigos lá se importam com ela, e não o romancezinho da original. E vale citar aqui, perto do fim da conversa, o Tenzin ia chegar no restaurante também. Motivo? Ele foi até lá comprar coisas que lembrassem a mãe dele. Porque, apesar de Nômade do Ar ter muita relação com o pai dele, ainda assim, ele é filho da Katara e cresceu com a comida dela, e ele queria lembrar um pouco da comida tradicional da onde ele nasceu. E chegando lá, ele ia encontrar a Korra e ia meio que conversar com eles também. Ia ser no final da conversa, ter rolado toda a parte de se falar o que ela tá sentindo, mas assim teremos um pequeno diálogo entre eles que seria bem legalzinho. Ele interagindo com o Mako, com o Bolin e com a Korra também, ia ser uma coisa bem momento de aquecer o coração, sabe? E uma hora o Tenzin ia comentar sobre a semifinal, pra fazer a Korra pensar mais nisso do que no Amon. E o Mako e o Bolin ia comentar sobre o que eles acham e tudo mais, e a Korra também ia estar na conversa pra poder meio que esquecer o Amon da cabeça. E depois iríamos para a semifinal, que teríamos o time da Korra, da galerinha dela, contra um time de randoms. Em que sim, eles vão vencer a partida, porém com muita dificuldade. Motivos, a Korra tá meio deprê, tá meio ruim ainda, e o Mako também tá fazendo uma coisa que não deveria. No caso, ele tá investigando o Amon sozinho de noite. Uma coisa que o Bolin sabe que o Mako tá fazendo. Por que o Mako tá fazendo isso? Por um motivo bem simples. Para encontrar e punir o Amon por quase ter machucado a Korra. Como eu falei, sim, esse Mako é bem Batman da vida. Então sobrou pro Bolin tancar o torneio, que ele consegue fazer com dificuldade, mas assim eles passam pra final. E depois teríamos a outra partida, com a galerinha arrogante do original e uma galerinha nova participando desse torneio. Bom, nesse grupinho novo temos alguém diferenciado no meio. No meio deles teríamos a Asami. E antes que perguntem, ela é uma dominadora nessa versão? Ah, não, ela não é. Resumindo, ela entrou no torneio fingindo ser uma dobradora de fogo, usando para fazer isso um traje especial feito para soltar chamas. É basicamente um traje que, entre aspas, simula a dobra de fogo. E ela entrou no torneio para poder mostrar o sonho dela, que não dominadores podem ser tão bons e tão fortes quanto dominadores normais. E é aí então que teríamos a treta, porque a galera do time inimigo descobriu isso e sabotou o traje da Asami, para que, no meio da luta, o traje falhasse, machucasse bastante ela e mostrasse que sim, ela é uma não dominadora. E os caras fazem a mais pura babaquice, para mostrar que, olha, uma não dominadora aqui na pró-dominação, isso é inaceitável. Só dominadores poderiam poder pisar nesse estádio. E ela tá aqui participando. Ela tá manchando esse lugar sagrado pra gente, dominador. E não só, eles iam falar isso, como também iam continuar lutando contra ela normalmente, como se já tivesse acontecido, jogando lá pra fora da arena com toda a força. Uma força desnecessária, só pra mostrar que sim, eles são babacas e não aceitam não dominadores. O que é fazer o público ficar bem dividido e é só depois pelo Amon como prova de que sim, dominadores são escória e devem ser exterminados. E é nesse ponto em que a Korra ia conhecer a Asami. No episódio seguinte ela fazer amizade com a Asami, conhecer ela mais e meio que jurar que ela ia vingar a nova amiga dela
na final do torneio. E vale citar, essa Asami é bem mais, por assim dizer, louquinha das ideias. Ela tem uma ideia de que, se eu não tenho dobra, eu vou criar minha própria dobra. E é bem mais uma vibe fanática por tecnologia e tudo mais, uma coisa bem parecida com o inventor do Avatar clássico e também com a personagem de Boku no Hero, que é uma inventora. Essa é a vibe que a Asami teria, e é por ver que a Asami realmente é uma pessoa bem dedicada e obstinada, que é fazer a Korra e a galerinha gostar dela. Tanto a Korra quanto o Bolin quanto o Mako queria vingar a Asami na final. E é com esse espírito de vingança que teríamos a final, e que sim, ia ser interrompida também de novo pelo Amon, usando o motivo Asami para invadir a Prodominação e fazer o showzinho dele lá naquele lugar. Ah, vale citar aqui duas coisas importantes. Nessa versão, o Amon só dobraria sangue durante a lua cheia, o que é o padrão da dobra de sangue. Então não teríamos aqui dobra de sangue quando bem entender. Porque sim, a dobra de sangue ser ilimitada é uma coisa apelona e eu gosto mais dessa limitação porque ela faz muito sentido. E sim, de quando a Korra encontrou a Amon até agora se passou basicamente um mês. Então nesse meio tempo de episódios passou um mês pra o Amon fazer o showzinho inicial dele e fazer o showzinho de novo agora. Outra coisa importante nessa versão, o Sokka tá vivo, e o início de cada episódio é basicamente uma conversa do Sokka com a Korra. No caso daquela parte no episódio anterior, em vez de ser o cara narrando na rádio, é basicamente a Korra falando pro Sokka o que aconteceu e o Sokka respondendo como se fosse telefonema da neta pro avô. E relaxa que sim, daqui a pouco isso vai ser bem importante. Mas agora temos as tretas que manteriam bem parecidas. A treta do Amon com o Tarlok e a treta do pai da Asami. E resumindo, a backstory e treta do Amon com o Tarlok é basicamente a mesma, não vai mudar nada. Só se adequar a essa realidade nova. Fora isso, a história é basicamente a mesma. Já a treta do pai da Asami começou depois do torneio, em que ele ficou pistola que machucou a filha dele e resolveu meio que apagar a dominação e se unir ao Amon. Só que só rolou por trás dos panos, na frente ficou tudo normal. Ele tá todo de boa, só que por trás tá começando a vender alguns materiais e armas para o Amon. Só que ele ia fazer de uma forma bem peculiar. Ele ia basicamente fingir que a fábrica dele foi invadida por dominadores que roubaram material dele, pra assim jogar mais na treta de dominador versus não dominador. E enquanto isso, a galera Tarlok tava levando ainda mais a treta, prendendo qualquer não dominador que eles achassem que fosse suspeito. E em resumo, basicamente nesse ponto, a treta ia começar cada vez mais a ser elevada até um ponto extremo, como aconteceu na obra original. E sim, assim como no original, a Lin perderia a dobra, o Tarlok perderia a dobra, e o exército da República se reunir para poder enfrentar o Amon. Assim como foi no original com o Airo, neto do Zuko. Tudo isso é rolar de forma similar ao que rolou no original, porém, nesse meio de treta, mais alguém entrar para esse momento final. E no caso sim, para esse final, teria uma presença dele, Sokka. O Sokka ia estar no final pra ajudar a neta dele e a galera a derrotar o Amon. E obviamente não, o Sokka não tá sozinho. Ele trouxe uma Divisão Lotus Branca pra lutar com ele contra o Amon. E aí então, basicamente, tá lançada a treta. O Bolin com o Airo e a Asami, que estaria bem agora, iriam até as indústrias do pai dela pra fazer ele mudar de ideia e se não conseguissem meio que derrotar o velho. E vale citar que não, conversa não deu, então eles basicamente lutaram e derrotaram o velho nesses episódios finais. E enquanto eles iam contra o velho, foi basicamente o Mako, a Korra e o Sokka pensarem nessa tarefa pra poder mostrar quem o Amon realmente era, que ele era um dobrador de água. E a ideia é basicamente emboscarem ele e forçarem ele, no meio de uma luta, a dobrar água. Momento o qual eles iriam gravar e transmitir para a cidade inteira. E bom, de início eles iriam se conseguir encolar o Amon, porém digamos que não ia dar tão certo no meio da luta. E vale citar, quem tava lutando de fato era só o Mako e a Korra. O Sokka tava lá basicamente gravando o Amon. Porque, vamos lembrar que o Sokka é o cara das máquinas. Ele sabe o que tá fazendo, então ele ia gravar. Só que em dado ponto, algo ia dar errado. O Mako seria derrotado. Ele ia tentar dar um raio na Amon, mas seria derrotado porque, noite de lua cheia de novo. E vai estar aqui, não foi opção deles lutar em dia de lua cheia. Mas basicamente, se não lutassem agora, o Amon ia derrotar eles. Então tem lua cheia? Tem, mas é aquele negócio, é hoje ou hoje, amanhã não vai dar mais. Então o Amon ia partir pra cima do Mako, ia derrotar o Mako e ia tomar o choquezinho dele, mas ainda assim ele ia ficar de boa, porque não foi um raio tão forte. Afinal, a dobra de sangue ia impedir a força do raio. E logo depois, ele ia pra cima da Korra, que teria lutado contra o cara dos chicotes. Estaria vencido, mas estaria bem debilitado pela luta anterior. E usando isso como vantagem, o Amon iria imobilizar a Korra e tentar tirar a dobra dela. Só que, antes de ele fazer isso, o Sokka ia ir pra cima dele com tudo. E o Amon ia revidar e ia lutar contra o Sokka. E digamos que nessa luta, o Sokka ia perder e iria ficar bem machucado. E ao ver o avô no chão, machucado e possivelmente bem debilitado,
a Korra ia com certeza entrar no estado Avatar pra ir contra o Amon. E vale estar nessa realidade, é a primeira vez que a Korra usaria de fato o estado Avatar. E no caso, não seria o estado Avatar de Korra que é só um buffzinho, não. É o estado Avatar clássico. E sim, a Korra ia basicamente limpar o chão com o Amon. Ia descer a porrada mesmo, detonar o cara ao ponto de que ia ser jogado meio inconsciente em algum canto do prédio. E depois de ter espancado ele, a Korra ia até o Sokka e tentar ajudar o avô dela e levar ele embora. E vale citar, a câmera pegou o Sokka lutando contra o Amon sendo derrotado, e na luta contra o Sokka ele usou sim a dobra de água. Então sim, apesar dos pesares, eles conseguiram o que eles queriam. E o Mako aproveita isso, por ordem da Korra, ele pega a gravação e vai até o centro da cidade e mostra que sim, o Amon é um dobrador de água, e não só um dobrador de água, como ele também machucou um não dobrador muito famoso, que no caso é o Sokka. E a galera que seguia o Amon meio que não ia gostar disso, enquanto isso o Tarlok ia salvar o irmão dele. E sim, o final deles ia ser basicamente o mesmo. E eu sei, eu tirei de vocês a Korra sem a dobra. Mas agora tem uma cena que eu acho que seria bem bonita se acontecesse. Porque sim, essa cena é basicamente a despedida do Sokka. Porque enquanto a República, a Asami, o Mako e o Bolin iam basicamente fazer as coisas para ressuscitar a cidade quando a Korra estaria longe com o avô dela na tribo da Água do Sul, a gente teria então um momento de cenas paralelas em que mostraria o discurso da Asami sobre o mundo pode ser capaz de viver com dominadores e não dominadores, e ela meio que mostrando o estado que fizeram do Sokka para ficar lá dessa do Aang no fórum da cidade, enquanto na tribo da Água do Sul teríamos a despedida do Sokka, em que ele estaria numa cama, bem doente, bem detonado por causa do Amon, e a Katara falaria que não tem o que fazer, não tem como, ela tentou de tudo, mas não vai conseguir salvar o Sokka, e ela estaria bem triste com isso. E estaria nesse lugar, basicamente, todo mundo que é importante na vida do Sokka. Todo mundo lá pronto pra se despedir do Sokka, porque, sabia que ele não ia durar. E nesse momento, teríamos a conversa final da Korra, falando que ele não precisava ter feito aquilo por ela. Ele não precisava ter sacrificado pra salvar o Avatar. E nesse momento, o Sokka pegar no rosto da Korra e falar que não, eu não fiz pra salvar o Avatar, eu fiz pra salvar minha neta. E é isso que pra mim realmente importa. Ao ouvir isso, a Korra abaixa a cabeça e começar a chorar. E nesse momento que ela começaria a chorar, enquanto ela estava chorando, o quarto ia ficar iluminado pela luz da lua cheia. E logo depois, a Korra sentiria no ombro dela uma sensação de uma mão, ela ia olhar e ia pensar que é o Tenzin, mas não, era o Aang. E sim, ela ia ficar surpresa ao ver o Aang lá, e basicamente o Aang ia virar perguntar, então, ele foi um bom avô? No que a Korra ia responder, sim, o melhor. E o Aang ia olhar pra ela e falar, bom, é óbvio que sim, ele não é o meu melhor amigo. E então teríamos o momento do Sokka indo embora, que seria o Aang e também a Yue pegando a alma dele e levando ela até o mundo espiritual. E a alma dele não seria a alma do Sokka velho, nem do Sokka criança, seria a alma do Sokka adulto no auge dele. E assim, ele, a Yue e o Aang partiriam então para o mundo espiritual e assim fecharia a primeira temporada de Korra, com a despedida do Sokka. E olha, eu sei que o vídeo foi longo, desculpa pelo tamanho, mas tinha muita coisa pra falar. Então mas que é pra quem assistiu, obrigado. Então agora foi esse o padrão e valeu a todo mundo, obrigado e até a próxima. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco o conteúdo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes. Se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!